Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós, nessa manhã chuvosa e com a ausência do nosso pastor por questão de saúde, que nós vamos meditar no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo de número 15. Faremos a leitura do versículo 15 até o versículo 23 do Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Peço que você que for achando, os coloque de pé, para que façamos a leitura do texto base. Diz o texto: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Irmãos, mais uma vez vamos orar, depois meditaremos nessa passagem. Senhor nosso Deus, Te entregamos este culto pela manhã. Te agradecemos por termos aqui chegado para meditar em Tua Palavra, para aprender mais de Ti nessa escola bíblica dominical, pela oportunidade que temos de escutar a Tua voz e de Te render graças e louvores. Senhor, nos conduz nesta meditação e abre a nossa mente, ilumina a nossa mente para que entendamos aquilo que o Senhor quer tratar conosco hoje pela manhã, assim como nos próximos cultos que estaremos realizando em Teu nome e para o Teu louvor. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nesse texto nós vamos meditar um pouco acerca dos falsos profetas, e nossa lição ainda em curso fala um bocado sobre isso. Mas eu não vou me ater simplesmente aos falsos profetas, mas a expressão do versículo 18 e também do versículo 19, que fala sobre a árvore e seus frutos. E nunca antes na história da igreja chamada evangélica foi tão fácil o acesso a pregações, a materiais, a livros, vídeos, áudios ou mesmo escritos que nós pudéssemos consultar dos mais diversos temas e das mais diversas linhas. A produção de materiais teológicos hoje se prolifera a cada momento, e isso trouxe consequências positivas e obviamente também negativas, porque o excesso muitas vezes é danoso. Assim a gente enxerga que o extremo de um lado é prejudicial e o extremo do outro também. Nós tínhamos uma época em que pouquíssimas coisas eram produzidas, pouquíssimas pessoas se detinham na palavra do Senhor para meditar na sua palavra e produzir materiais que nos ajudassem a enxergar a realidade da nossa igreja. A igreja, entre aspas, cresceu nos últimos anos no Brasil. Como víamos quinta-feira à noite, chega-se a 40 milhões de pessoas no Brasil. Porém, a realidade que enxergamos através, inclusive, de vários livros que são lançados hoje sobre a realidade da igreja brasileira, é que a igreja não cresceu, ela inchou.
Não houve um crescimento espiritual, um crescimento impactante que mudasse o quadro da sociedade, pelo menos até hoje. Pode ser que daqui para frente Deus se utilize de nós para que isso comece a acontecer. Mas a verdade é que não temos enxergado um impacto tão forte assim. É fato que nós enxergamos que ainda se fazem cruzadas, ainda se tem movimentos evangelísticos, ainda se existe o movimento de irmos de porta em porta, muitas vezes entregando folhetos, pregando a palavra de Deus, mas durante a semana não percebemos que isso tem feito tanto efeito assim na vida das pessoas, na percepção das pessoas. E o que nós temos percebido com o crescimento, principalmente esse crescimento, entre aspas, que se deu na Igreja Evangélica do Brasil, é que as pessoas hoje nos colocam no mesmo bolo de pessoas que não são de fato cristãos. Então, quando você abre a boca e diz na sua repartição, no seu local de trabalho, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão, as pessoas tendem a associar você com aquilo que vem na televisão. Então pensam que você talvez vá trazer a elas uma proposta de vida, ou uma proposta até mesmo relacionada a finanças, que não se prega nas igrejas que são de fato fiéis à palavra de Deus. Isso tem prejudicado muito o trabalho evangelístico, porque as pessoas descreditam daquilo que é palavra de fato de Deus por conta daquilo que escutam como palavra de homem. Mas elas não têm a maturidade para discernir entre o que é certo e o que é errado. De fato, elas não têm a iluminação do Espírito Santo para saber o que é palavra de Deus e o que não é. Porque o nome que está sendo colocado lá fora é de igreja evangélica, igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nós estudamos em nossas lições, na lição número 11, que a igreja que tem o nome de Jesus Cristo não é a igreja de Deus. A igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, tem até Jesus Cristo na sua placa, mas não prega Jesus Cristo somente, não prega a salvação somente pelo sacrifício de Cristo. Então nós precisamos rejeitar esses ensinos. E qual é a nossa grande tarefa hoje enquanto cristãos, que julgamos que somos cristãos verdadeiros porque seguimos a verdadeira palavra e cremos no Deus verdadeiro? Identificar os falsos profetas e ter cuidado com relação a eles, porque não estamos isentos de também cair na falácia que eles ensinam. Quem está de pé, cuide para que não caia. Isso não é simplesmente em relação ao pecado, é também em relação ao engano de falsos ensinos que, infelizmente, acabam por adentrar ao seio da igreja. E a primeira coisa que Mateus vai citar aqui, no Evangelho segundo ele, diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Interessante que nós tivemos a grata oportunidade de, em tempos passados, termos representantes que nós podíamos dizer são referenciais para a nossa doutrina congregacional. O que falar de Jonathan Edwards e de Martyn Lloyd-Jones? Não temos muito o que acrescentar àquilo que eles já fizeram. E percebíamos que aquilo que eles escreviam não era simplesmente de suas cabeças, não era simplesmente porque tinham um intelecto muito alto, era simplesmente porque Deus os utilizava para o crescimento espiritual da sua igreja. E assim é com muitos homens hoje. Porém, há muito lixo literário também. Infelizmente, nós que frequentamos um pouco mais livrarias aqui em Campina Grande, algumas ditas evangélicas, mas nem tanto, percebemos que pessoas procuram muito a linha que eu diria chamada da parte B da coisa. Você não vai procurando aquilo que é de primeira qualidade, você vai procurando aquilo que vai massagear o seu ego. Então, é muito difícil encontrar uma quantidade grande de pessoas hoje meditando em materiais que nós continuamos chamando de materiais devocionais, mas que são materiais ortodoxos, que são materiais que realmente seguem uma linha bíblica.
Ao mesmo tempo, e aí eu não tenho problema algum de falar nomes em relação aos escritos, até porque a gente precisa ter muito cuidado com esses nomes, quando for comprar algum material literário, que às vezes é dito cristão. Do mesmo jeito que a gente tem um devocional Charles Spurgeon, Manhã e Noite, você vai ter o devocional da Joyce Meyer. O preço é quase o mesmo, a edição é tão bonita quanto, o material é muito atrativo, mas o que tem lá dentro é totalmente diferente, porque nós percebemos que uma linha é bíblica, a outra linha é motivacional, é psicológica, não tem nada daquilo que precisamos todos os dias nos abastecer para enfrentar os desafios que nos são colocados. Mas nada é apresentado para nós dessa outra linha de uma forma ruim, sempre é apresentado com uma roupagem muito bonita. E assim como é no nosso meio, é também lá fora. As coisas que vêm do mundo nos são apresentadas disfarçadas. Os falsos mestres, os falsos profetas, se apresentam disfarçados em ovelhas, mas de fato são lobos devoradores, lobos roubadores. Temos estudado diferentes seitas e heresias, e qual não é a nossa surpresa quando vemos que sempre surgem praticamente da mesma forma. Uma pessoa, uma visão, uma história, Deus só falou com ela. Mas Deus só fala com uma pessoa e muda o rumo de 2000 anos de evangelho? Pouquíssimo provável, a não ser que essa pessoa fosse Jesus Cristo. Mas nós entendemos que Ele mesmo colocou em sua palavra que mesmo que viesse, através do apóstolo Paulo, mesmo que viesse o apóstolo, mesmo que viesse os seus colaboradores, mesmo que descesse um anjo do céu pregando algo diferente daquilo que já recebemos, que fosse rejeitado, que fosse amaldiçoado. Então nós hoje não podemos nos confiar e nos firmar em novas revelações, até porque a revelação final já está em nossas mãos, basta meditarmos nela e vivermos por ela. Mas como a roupagem muitas vezes é atrativa, há muitos que se enganam com esses falsos profetas. Mas o versículo 16 traz para nós que pelos frutos os conhecereis. Não há algo que fique encoberto quando a luz é jogada em cima disso. Quando está tudo obscuro, eu posso até achar que o formato está correto, mas quando a luz incide sobre o objeto, eu sei que não é aquilo que eu procurava. Quando eu estou diante de uma pregação e percebo que ela vai retamente na linha bíblica, eu abraço. Mas quando eu percebo que a luz das Escrituras não tem fundamento, eu preciso rejeitar. E assim como eu tive cuidado dos falsos profetas, eu tenho que ter cuidado dos seus falsos ensinos. Pelos frutos eu vou conhecê-los. E é uma dificuldade da nossa geração meio que observar esses frutos e determinar, delimitar o que é de Deus, o que não é de Deus. Estamos numa sociedade que diz que não devemos julgar, sob hipótese alguma, o discurso das outras pessoas. Mas temos sim que julgar, principalmente aqueles que falam utilizando o nome de Deus, porque muitos utilizam o nome de Deus para justificar os seus falsos ensinos. Porque se eu tiver qualquer uma revelação, entre aspas, aqui, e trouxer para a igreja, muita gente vai dizer, opa, peraí, isso aqui não é coisa bíblica. Não podemos ter algo além da palavra de Deus. Mas se eu disser que eu recebi de Deus, que eu senti de Deus, alguns vão dizer, opa, é diferente, ele recebeu de Deus. Infelizmente, algumas comunidades observam isso com mais atenção do que as linhas sagradas. Ah, se ele recebeu de Deus, então eu também recebo. Mas qual é o que hoje recebe diretamente de Deus? Qual é o que hoje recebe a ligação direta do Senhor para que comunique à sua igreja, se não passar pelo crivo das Escrituras? Esse não deve ser dado crédito a ele. Então ele diz, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?
Eu posso dizer que aquilo que estou pregando é de fato provindo de Deus, provindo da sua palavra, se não tem nada a ver com aquilo que eu estou lendo? Se de fato os meus frutos enquanto ser humano, enquanto indivíduo, não são condizentes com aquilo que estou falando? Eu posso dizer que tenho sido uma árvore que produz bons frutos, se a minha vida lá fora, no meu ambiente de trabalho, ou dentro do meu seio familiar, não diz a mesma coisa? Então a vida desses falsos profetas é totalmente contradizente com aquilo que eles falam. E assim a gente começa a perceber, tem muita coisa errada nesses que falam que são enviados de Deus, mas não produzem no coração das pessoas e nem nas próprias vidas algo de divino. E no versículo de número 17 diz assim: toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. É assim que nós reconhecemos os falsos profetas. O que nos mostram os ministérios de fama nesse tempo? A prosperidade é uma das grandes, é o carro-chefe de cada um desses ministérios famosos, pelos quais nós somos hoje muito prejudicados. Nós que pregamos a palavra de Deus e nada mais, a fé no sacrifício de Cristo e mais nenhum acessório a isso, para a salvação da vida das pessoas, temos sido impactados por pessoas que nos procuram dizendo: mas na tua igreja não tem nenhum ganho financeiro? Não, não tem ganho financeiro. Aqui você não vai escutar, venha para Jesus e você vai ganhar mais do que você ganha. Aqui você não vai escutar, venha para o Senhor Jesus e sua vida vai ser outra totalmente diferente, porque agora todos os seus problemas se resolveram. Aqui ninguém vai escutar, olha, você dá o dízimo de tanto e 10 vezes mais cai na tua conta na segunda-feira. Porque não é isso que ele veio pregar, e não é isso que nós que estamos continuando a passagem dessa mensagem podemos pregar. A prosperidade é viver com ele, a prosperidade é viver para ele, a prosperidade é viver segundo a palavra dele, é firmar o coração naquilo que é eterno, que é divino, que não passa. Porque quando nós nos firmamos nos valores do mundo, nós passamos junto com ele. Porque todas as coisas desse mundo vão passar. Todas as modas e modismos que vemos, inclusive naqueles ditos programas evangélicos, vão passar. Daqui a pouco não vai ter mais rosa ungida, vão procurar outra planta, vão esgotar a flora, vão esgotar talvez até a fauna, mas não vai adiantar, porque são novidades que precisam ser feitas dia a dia, para que o povo não se canse das mesmas. Mas nós temos novidade todos os dias, quando meditamos na palavra do Senhor e Ele trabalha no nosso coração de forma diferente do outro dia, porque existe algo chamado a multiforme graça de Deus. Isso é ter prosperidade na vida. Não precisamos que agora tenhamos uma loteria divina para acreditarmos que Ele trabalha por nós, mesmo enquanto dormimos. Mas também se fala muito em profecias. Pessoas que batem em púlpitos, batem no peito e dizem: eu sou profeta levantado por Deus. Eu tenho muito medo dessas coisas. Quando alguém fala em qualquer reunião, em qualquer culto, que foi levantado por Deus para ser profeta, ao invés de bater no peito, ele deveria se dobrar diante do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque aquele que anuncia a palavra do Senhor, muitas vezes para repreensão, para o conserto da igreja, não tem tarefa fácil. Os dias em que subimos à casa do Senhor para ouvir a sua palavra, já são dias em que o nosso coração treme e talvez as nossas pernas tremam junto, porque não sabemos aquilo que Deus quer trabalhar conosco, achamos que está tudo muito bem, quando muitas vezes não está, e Ele quer trabalhar com a gente, nos consertando, nos quebrando e nos fazendo de novo. Mas alguns dos falsos profetas não tremem quando sobem ao púlpito de uma igreja. Eles acham que estão ali para um show, para uma apresentação, para uma animação do auditório, que vai vibrar quando eles disserem: Deus está aqui, levante sua mão, grite, pule, salte, creia que Ele está aqui para resolver o seu problema. Deus resolve os nossos problemas, mas Ele não é só aquele que resolve os nossos problemas. Ele é aquele que vai no mais profundo da nossa alma e percebe
que aquilo que a gente reputa como estando totalmente correto, não está, segundo a sua palavra. É aquele que vai olhar para aquilo que para nós tem sido confortável, tem sido proveitoso, e vai dizer: não foi esse o caminho que eu lhe propus. E dizer isso não é tão fácil. Chegar na casa de alguém e dizer: olha, vai ter uma surpresa na tua casa amanhã, alguém vai bater na tua porta e vai entregar a chave de uma casa. Isso é uma maravilha. Agora, chegar na porta da casa de uma pessoa e dizer assim: eu tenho sido incomodado pelo Senhor para orar por tua vida. Você vai passar por momentos difíceis, mas Ele tem me incomodado para estar contigo, orando por você, seja qual for o problema que vai vir. Vamos vigiar mais, vamos orar mais juntos. É difícil encontrar alguém que hoje fale dessa maneira e que se dispõe a orar com a gente nos momentos mais crônicos da nossa vida. Mas olhando para a árvore e olhando para os frutos, a gente tem como saber quem vem de Deus para a nossa vida e quem não veio de Deus para a nossa vida e que a gente precisa rejeitar. A gente também não quer rejeitar ninguém. É difícil dizer: olha, eu não vou andar com essa pessoa. Olha, eu não vou escutar essa pessoa, porque ela traz para mim algo que não é de Deus. Às vezes a gente se sente numa posição que tem que agradar os outros, que não quer se incompatibilizar com ninguém. Mas se queremos de fato defender o Evangelho verdadeiro, vamos ter que nos incompatibilizar com aqueles que são falsos profetas, com aqueles que estão com a roupagem de ovelha, mas que quando tirarem a máscara serão lobos roubadores. E o versículo 18 diz: não pode a árvore boa produzir frutos maus. Se temos visto que pessoas têm se devotado ao serviço do Senhor, não podemos dizer que elas têm feito algo de errado, porque elas se colocam nas mãos do Senhor e pedem a sua graça e misericórdia todos os dias, para que aquilo que saia da boca delas não seja um pensamento humano, mas seja da palavra de Deus. E se algum dia você teve a iniciativa ou a necessidade de produzir alguma explicação, algum estudo, algum sermão para expor na igreja, você vai saber que é uma tarefa muito complicada. Que eu simplesmente não abro aqui a Bíblia fazendo isso e agora coloco o dedo e digo: pronto, eu vou falar sobre esse texto. Pelo contrário, são dias de meditação para que a gente não suba à casa do Senhor e fale aquilo que Ele não quer. São dias de oração para que Ele nos oriente aquilo que Ele quer que o seu povo aprenda, escute, reflita, mude de comportamento. E engana-se quem acha que aquele que está colocado nas mãos do Senhor para trazer a sua palavra apenas fala para as pessoas. Mas a palavra fala primeiro para si. No momento de meditação, você já vai identificando vários e vários pontos em que você precisa também ser corrigido. E é por isso que muitas vezes nós não terminamos um sermão e dizemos: graças a Deus, que alívio, consegui terminar o sermão de domingo. Muitas vezes a gente vai terminar dizendo: meu Deus, como foi pesado. Como eu quase não conseguia terminar esse sermão. Como eu fui esmagado por essa palavra, como foi duro escutar tudo isso, e saber que o Senhor não só trata comigo, mas pede que eu trate agora com os irmãos. Eu preciso corrigir isso, antes que eu fale para os irmãos também, porque o meu discurso não pode descreditar o discurso de Deus, a minha vida não pode ser classificada como hipócrita, não porque eu preciso ter reputação, simplesmente, eu também preciso, mas é porque a palavra de Deus precisa ser ouvida, creditada e depois vivida. E o versículo 19 diz que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É isso que acontece com os falsos profetas. Nós os identificamos, sabemos que daquela árvore que não produz bom fruto não vai sair nunca alguma coisa de bom. É muito difícil, particularmente por questões até de seminário, a gente tem que ouvir alguns
sermões de pessoas que não pregam a palavra, apenas as canetas passam nas linhas, apenas as pessoas comentam um ou dois versículos segundo aquilo que eles querem, segundo os seus interesses. Mas a gente precisa ouvir justamente para que confronte os discursos e traga algum ensinamento. Confesso que não é muito bom ouvir, não, porque o tempo é tão curto, a nossa vida é tão corrida, que quando a gente para fazer esses estudos comparativos, diz: eu perdi tanto tempo e não meditei na palavra do Senhor, porque tive que ouvir aquilo que era heresia. Mas também é nossa função ouvir essas heresias para saber combatê-las. E que Deus nos dê essa capacidade de saber sempre o que está certo e o que está errado, para a nossa vida, para a vida da nossa família e dos nossos irmãos. E o destino dessas pessoas que têm pregado o evangelho falso, que eu costumo dizer, não há outro evangelho, o evangelho é um só. Eu não chamo nem de falso evangelho, eu chamo de ideologia, eu chamo de pensamento mundano, eu chamo de qualquer coisa, menos o evangelho, porque o evangelho é aquilo que estamos aqui meditando, lendo e procurando viver todos os dias. Mas aquele que não produz bom fruto é cortado e lançado ao fogo. Que nenhum de nós queira esse destino, que nenhum de nós se embarace com essas falácias, esses discursos de falsos profetas, de árvores que não produzem bom fruto, porque o futuro deles é ser cortado e lançado ao fogo. E eles podem até durar algum tempo, e muitos já têm durado até mais de 30 anos. Tem uns que estão até no cinema, fazendo milhões de espectadores, com uma história que pode parecer até bonita, de um mártir do século 21, mas não existe mártir do século 21 se não for pela palavra de Deus. O mártir do século 21 não foi colocado na cadeia por fraude fiscal. O mártir do século 21 é aquele que morre todos os dias, queimado, com as suas pernas quebradas, sendo perseguido pela polícia do seu país porque não pode pregar o evangelho. O mártir do século 21 é aquele que devota a vida ao Senhor, mesmo sabendo que o seu fim vai ser uma morte, e muitas vezes uma morte das mais cruéis possíveis. É aquele que não se dobra diante das facilidades do mundo, mas que nós vamos ver aqui no dia 27 de maio, na nossa conferência missionária. São pessoas que fazem missões apesar das dificuldades do contexto que vivemos. O Brasil é muito bom de se pregar, é muito bom, mas justamente por isso é que tem se pregado muita coisa errada. Justamente pela liberdade que temos, é que escutamos aberrações a todo momento que abrimos a nossa televisão, que pesquisamos algum site na internet, ou que compramos um material que reputávamos que era bom. Anos atrás, quando estava no seminário, 2009, 2010, o pessoal falava muito de uma editora que poderia ser muito interessante que eu comprasse materiais dessa editora, porque tinha muito material de vários pastores que eram colocados como sendo pastores assim, que eram referenciais para a gente. E eu me lembro que eu comprei alguns materiais de duas editoras que hoje eu passo um bom tempo olhando para ver se dá certo de comprar. A Mundo Cristão era uma editora que 10 anos atrás tinha muito material bom, mas hoje ela publica até coisas que não são relacionadas ao Evangelho. Ela se dobrou ao mercado de publicações. E isso daí é muito complicado. Quando nós nos dobramos às tendências de mercado, nós passamos a não observar as tendências do céu. Nós fazemos o que é pragmático, o que dá certo, o que funciona, e aí a gente não faz aquilo que é bíblico. Por isso hoje eu tenho muito cuidado quando eu olho para alguma coisa dela, bem como a editora Vida, que também tinha muitos materiais interessantes, e quando eu dava aula de história no seminário, eu utilizava um livro pequenininho deles, mas que hoje eu já tenho certas restrições, porque a gente acaba dizendo o que é que vende mais, e aí eu publico o que vende mais. Isso é uma das formas também
de você ir se aproximando dos falsos profetas e de você deixar a vestidura de ovelha e começar a vestir a do lobo, porque a do lobo está dando mais rentabilidade do que a de ovelha. Só que a gente não foi chamado para viver pela rentabilidade, a gente foi chamado para viver em santidade. O final da palavra é até o mesmo, mas a conotação é bem diferente. E aí no versículo 20 a gente vê: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Ele toca de novo na mesma questão do versículo 16: pelos frutos nós conhecemos. Se temos meditado na palavra de Deus, se temos visto o testemunho de vários santos do Senhor que têm pregado a palavra, se sabemos pela palavra o que é certo e o que é errado, se temos sido nutridos no Evangelho tantos e tantos anos, como agora vamos nos enganar e seguir esses falsos profetas? Pelos frutos nós os conhecemos. Se você procura jabuticaba no pé e quando chega perto é um pé de uva, é uma parreira, você vai se afastar dessa parreira e procurar a próxima jabuticabeira que você encontrar. Você não vai trocar agora o seu gosto porque o que você achou primeiro foi uma uva. Da mesma forma, nós não vamos agora procurar um falso evangelho, alguma coisa que seja próxima disso, algum sistema de pensamento que nos facilite a vida, porque nós não encontramos o evangelho verdadeiro. Um dos momentos talvez mais complicados para a gente, em algumas cidades, é quando nós viajamos e aí sempre procuramos uma igreja quando estamos no domingo para a escola bíblica dominical. Eu tive uma dificuldade particularmente no ano 2016, quando nós fomos a Maceió, e eu não conhecia nenhuma igreja, nunca tinha ido a Maceió, e eu disse: eu vou pesquisar na internet alguma igreja congregacional, e eu consegui achar uma igreja congregacional, só que a minha, e era mesmo em frente ao estádio Rei Pelé, que eu queria visitar também, conhecer aquele estádio. E eu disse: vamos lá. Qual a minha surpresa? Que quando eu cheguei lá, tinha tudo, menos doutrina congregacional. Tinha tudo, menos palavra de Deus. Tinha tudo, menos Bíblia. Eu fiquei meio que estarrecido com aquela situação. Me lembro que chegamos 15 minutos antes do culto começar, pelo horário que dizia no site da igreja, e tinha um microfone dessa mesma posição perto do púlpito. E todo mundo estava sentado. Eu esperei que começasse. Deu a hora, ninguém foi ao microfone. Minha surpresa, o pastor estava na minha frente. E o pastor disse: quem tiver alguma palavra, vá até o microfone. Não vai ter liturgia. Quem quiser pode ir para o microfone. Quem quiser vai pregar, quem quiser vai cantar. Como é isso? Eu não entendi o funcionamento. O resultado é que passamos ali 40 minutos, em que 3 irmãs foram até o microfone para cantar. Um pai com seus 2 filhos foram cantar também. Outra irmã foi contar um testemunho que durou 15 minutos, que era quase a pregação. E quando eles terminaram, o pastor disse: alguém mais? Não? Vamos dividir em classe. E eu fiquei: e a pregação da palavra de Deus? Não vai ter pregação? No primeiro momento do culto não tem. Foi só isso. Tudo bem. Fomos até a sala. Sala dos homens, sala das mulheres, sala das crianças. Eu disse: agora eu vou escutar a palavra de Deus. Tem lição da escola dominical. Ele vai seguir a lição. Eu não vou ter perdido meu tempo. Espero que minha esposa também não. Minha surpresa foi que não aconteceu nada disso. Esperando que fosse trabalhado o tema, foi lido o versículo base, mas nada do que estava na lição foi trabalhado. Nada do que estava na lição das mulheres, que era uma anterior, foi trabalhado. E quando nós nos encontramos no templo, 45 minutos depois, a Angélica disse: eles não deram a lição. A irmã falou um bocado de coisa, mas não teve nada a ver com a lição.
E eu dizia, bom, se à noite nós estivermos ainda aqui, já sabemos onde não ir, porque pelos frutos nós agora conhecemos, não é uma igreja cristã. E é um pesar muito grande que há no nosso coração quando adentramos uma igreja, sedentos em ouvir a palavra, e não escutamos. Quando nós sentamos junto com o irmão pensando, ele vai me trazer uma conversa edificante, ele vai falar de Deus para mim, ele vai me aproximar de Deus. Isso não acontece. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Isso talvez seja aquilo que mais castiga o nosso coração, quando pensamos que pessoas que viveram junto com a gente, da infância até a idade adulta, não estarão no reino dos céus. Mas é isso o que nós queremos? Não. Se não é isso que queremos, qual a grande responsabilidade que temos? Ensinar essas pessoas que dizem apenas Senhor, Senhor da boca para fora, a dizer Senhor, Senhor dentro dos seus corações. A entender que não é simplesmente usar o nome de Deus para justificar certas coisas, mas é colocar Deus dentro dos seus projetos e deixar que Ele conduza a sua vida. É observar a palavra de Deus que diz que se você não tem sido uma árvore que produz bons frutos, você vai ser cortado e lançado no fogo. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero para os meus irmãos, não é isso que eu quero para a minha vida, não é isso que a igreja do Senhor pode seguir. Aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus, é o que vai permanecer, é aquele que vai entrar no reino dos céus. Fazer a vontade de Deus é não buscar os falsos profetas, mas buscar a sua palavra. É não dar ouvido aos lobos roubadores, mas buscar aquilo que procede de Deus, que vem da sua palavra, que é pregado fielmente e que pode não ser popular, mas é aquilo que nos salva. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, porventura nós não temos profetizado no teu nome? Olha, é tão complicado achar que vai entrar no reino de Deus, simplesmente aquela pessoa que coloca o dedo em riste perto de você e diz, eis que eu te digo, faz isso, isso e isso, porque Deus está mandando. É tão complicado a gente achar que vai entrar no reino de Deus só a pessoa que bate no peito e diz, eu sou profeta de Deus. Tem tantas pessoas que foram, colocadas como sendo pessoas altamente respeitáveis dentro da palavra de Deus, mas não eram. Nós mesmos podemos ser pegos em situações que dizemos, mas espera aí, isso é uma atitude de um servo de Deus? Como eu posso fazer isso? Precisamos vigiar, orar e não simplesmente achar que as nossas obras estão nos garantindo um lugar no céu. Que a nossa disponibilidade em fazer aquilo que se coloca como vontade de Deus é o que vai nos garantir o galardão eterno. Muitos fazem, muitos pregam, muitos até tentam viver, mas a vontade de Deus passa longe. A fé no sacrifício de Cristo passa longe. Fazer caridade todos fazem, mas nós não cremos que a caridade salva. Fazer boas obras, muitos fazem. Auxiliar pessoas, devotar suas vidas a melhorar a vida dos outros, mas isso também não leva para o céu. Ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, decorar versículos, é algo muito bom, mas também não leva para o céu. Se esses versículos não mudam a nossa vida, se essa leitura não traz uma transformação, se essa leitura não traz uma reflexão profunda daquilo que a gente tem feito dia após dia, uma reflexão dos nossos frutos, de que árvore nós somos. Por isso que muitos profetizam, muitos se levantam, mas a produção deles não é aquilo que se espera
de um servo do Senhor. Muitos ainda vão dizer: nós não expelimos demônios em teu nome. Até conversamos com eles. Até dissemos: de onde você veio, para onde você vai, o que é que você quer com essa vida? Não adianta. Não adianta nem mesmo travar conversas com o demônio e dizer: eu sou mais forte que você. Se não tivermos ancorados na força do Senhor e no poder da sua palavra. Ele termina o versículo 22 dizendo: e em teu nome nós não fizemos muitos milagres. É só o que tem agora. Boa parte dos ministérios do sábado pela manhã, você liga a sua televisão, ou na Bandeirantes, ou na Rede TV, é só o que tem. Vamos fazer uma oração? Vamos. Coloca a mão no seu coração. Quando termina, quem estava com problema de garganta? Quem estava com problema de dor de cabeça? Quem está com problema em casa? Quem deixou o menino em casa doente? Levanta a mão se deu certo a oração, que vai um obreiro até você para você contar o testemunho. Agora seja rápido, porque tem muita gente. Muitos vão dizer: Senhor, eu fiz tudo aquilo no teu nome. Pessoas e mais pessoas se amontoavam nos meus templos para tocar em mim e serem curadas. Senhor, no teu nome eu fiz tanta coisa que as pessoas até com meu sopro caíam. Mas nada disso deu glória a Deus. Nada disso provou que os seus frutos eram bons. Nada disso mostraram que você é de fato uma árvore plantada a ribeiros de águas. Você não procedia de Deus, e o que Ele vai dizer a você é: eu nunca vos conheci. O que a gente quer ouvir é algo bem diferente. A gente quer ouvir que foi um servo bom e fiel. O que a gente quer ouvir é que, apesar das nossas debilidades, das nossas limitações, nós conseguimos levar a palavra de Deus. Apesar de nós, Ele se utilizou de nós para a propagação do seu sagrado evangelho, para a expansão do seu reino. Mas aqueles que não produziram bons frutos, as árvores más, vão ouvir: eu nunca vos conheci. Mas será que Deus não conhece essas pessoas? Será que Ele não sabe quem é que produz bom fruto, produz mau fruto? Óbvio que Ele sabe. Aqui está dizendo: o meu amor eterno, a minha graça salvífica nunca esteve sobre vocês. A minha misericórdia para o último dia não vai ser destinada a vocês. Naquele grande dia vocês serão condenados, porque vocês não estavam em Cristo Jesus, e não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Apartai-vos de mim. Nós queremos estar no gozo do nosso Senhor e não escutar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pregar algo que não é o Evangelho é ser uma árvore má, que produz maus frutos, que será cortada e lançada no fogo, e que infelizmente o que vai ouvir é: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A sua igreja deve estar longe, desassociada desses que fazem estas coisas. Ser árvores que produzem bons frutos, árvores que dão glória a Deus, árvores que não se dobram às facilidades do tempo presente, mas árvores que seguem, olhando para o alvo, fazendo a vontade de Deus, que não está na boca dos profetas da atualidade, está escrito na Bíblia Sagrada. Se queremos fazer a sua vontade, sabemos onde encontrá-la. E se queremos auxílio na realização dessa vontade, sabemos também a quem consultar. Não precisamos de outras coisas, precisamos apenas nos dobrar diante do Senhor e pedir que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, derrame de sua graça e nos oriente a viver segundo a sua vontade, segundo o seu querer.